Olá pessoal, aqui estamos nós com mais um Bom Dia Bob Dylan, sempre com muita alegria e agradecendo aos likes, aos compartilhamentos, às ativações de sininho. Muito obrigado a todos vocês. Hoje nós vamos trazer aqui não uma música do Bob Dylan, mas uma criação coletiva de uma das passagens mais deliciosas, uma das histórias mais saborosas, na minha opinião, que envolvem Bob Dylan. Muito bem. Trata-se, a música que eu vou trazer aqui, Handle with Care, e está em nenhum álbum de Bob Dylan, é a música que faz parte de uma banda chamada The Traveling Wilburys. Quem é que conhece The Traveling Wilburys? Eu acho que pouquíssima gente vai conhecer The Traveling Wilburys. Bom, o álbum foi gravado e lançado em abril e maio composto, né, produzido e tudo, entre abril e maio de 88. Bom, trata-se de, olha quem é a banda: Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne e Roy Orbison. Vamos contar essa história aí devagarzinho. Bom, em abril de 88, George Harrison estava em Los Angeles e o Bob Dylan tem ali um estúdio em Malibu, ele estava por ali na época, também Califórnia. Então, a Warner tinha exigido de George Harrison, por conta de um single que estava sendo produzido, a Warner exigiu de George Harrison a composição de mais uma música para fazer parte do lado B. E ele não tinha essa música, não tinha nada ali de step ali para lançar. Aí ele entrou em contato com o Dylan, perguntou se podia gravar alguma coisa lá no estúdio dele. Claro que o Dylan disse que sim, que não tinha problema algum. Aí o George Harrison, como eu falei, não tinha a composição pronta. Aí ele acabou ligando para o Jeff Lynne. O Jeff Lynne é do Electric Light Orchestra. A propósito, Bob Dylan e Jeff Lynne são os únicos vivos de todos esses personagens que eu vou contar aqui. Então o George Harrison entrou em contato com o Jeff Lynne, que estava por ali na época, que além de membro do Electric Light Orchestra, também estava produzindo o disco do Roy Orbison. Então ele aceitou, perguntou: posso ir junto com o Roy? Aí, claro. Então foram, a princípio seriam o Bob Dylan, então o Jeff Lynne, o Roy Orbison e o próprio George Harrison para esse estúdio lá do Bob Dylan em Malibu. Acontece que um deles, eu não sei qual, um desses outros três sem ser o Dylan, estava com o violão emprestado com o Tom Petty. Aí ele entrou em contato com o Tom Petty Heartbreakers, e falou: eu quero meu violão de volta. Como é que eu posso te devolver? Nós vamos estar lá no estúdio do Dylan, passa por lá. Foi lá e acabaram se reunindo os cinco: Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison, Jeff Lynne e o próprio George Harrison. E o Bob Dylan ainda queria que o Prince estivesse junto. Não sei por que cargas d'água que não pôde ter a presença do Prince, que seria então a sexta superestrela nessa história aí. Então o que aconteceu é que eles acabaram se reunindo e acabaram compondo Handle with Care. Bom, todo mundo conhece aí nessas caixas que a gente recebe em correios e tal, aquelas inscrições: cuidado frágil, este lado para cima, não é? E Handle with Care, que é literalmente trate-me com cuidado, estava numa das caixas jogadas lá na garagem do Dylan, lá onde que servia de estúdio, e alguém observou, veja que coisa brincalhona, né? Não sabiam que título pôr na música, aí olharam lá para aquela caixa, tinha uma caixa esquecida jogada lá num canto lá no estúdio, que estava lá, Handle with Care. Alguém apontou: vamos botar essa música, o título é esse, Handle with Care. Aí ficou. Então, bom, pronta a música, o George Harrison levou a música para a Warner. E, surpresa! A Warner recusou Handle with Care. Mas detalhe, recusou por quê? Recusou porque a Warner achou a música tão boa, que não fazia sentido colocá-la como lado B de um single. E aí sugeriu que os cinco fizessem um álbum inteiro. E aí o George Harrison levou a ideia, todo mundo achou muito boa a ideia. Eles ficaram lá reunidos um tempão, novas reuniões,
num clima absolutamente descontraído, sem nenhuma disputa de egos dessas superestrelas, não é? E o Roy Orbison, inclusive, disse o seguinte: íamos para a casa de Bob, ficávamos no quintal fazendo churrasco, cada um com seu violão e todo mundo acrescentando uma coisa ou outra. Então nós íamos para o estúdio gravar. Vejam que coisa leve, descontraída, brincalhona e que rendeu então o nosso álbum que a gente está fazendo hoje aqui, está fazendo referência hoje a ele aqui, que é esse aqui. Eu não tenho o álbum, hei de tê-lo, tá aqui, tá ruim de ver, mas na descrição lá vai aparecer melhor. Mas então, a coisa muito... a prova do lado brincalhão de tudo isso foi que na capa, talvez não tenha dado para perceber, estão todos de óculos escuros, como se quisessem se disfarçar, como se quisessem aparecer, olha, eu não sou o Bob Dylan, eu não sou o Tom Petty, eu não sou o Roy Orbison, etc. Né? Então, e além, como se não bastasse, essa coisa brincalhona deles supostamente se mascararem, eles ainda colocaram pseudônimos ridículos, como se fosse uma tal família Wilbury. Então, o Bob Dylan era Lucky Wilbury, o George Harrison era Nelson Wilbury, o Jeff Lynne era Otis Wilbury, o Roy era o Left Wilbury e o Tom Petty, Charlie T. Wilbury. Totalmente brincalhão, totalmente pistache uma situação dessa, né? Bom, então o álbum inteiro acabou saindo do zero nessas reuniões aí, brincalhonas e regadas a churrasco, né? E foi assim um tempo recorde, até porque o Dylan estava para sair em turnê. E então todo mundo se divertiu, compuseram de uma forma leve, descontraída, e saiu o disco do Traveling Wilburys. Quando o Dylan, então, saiu em turnê, ele já estava de alto astral, já estava com outro alto astral. Eu disse no vídeo da semana passada que foram 3 coisas que ajudaram o Dylan a sair desse bloqueio criativo que ele viveu nos anos 80. A criação da Never Ending Tour, a participação do Bonovox, que sugeriu um cara perfeito, foi o casamento perfeito entre produtor e compositor, no caso o Bob Dylan, e essa reunião, a criação que eu não contei, eu deixei em segredo para contar hoje, né? Dos Traveling Wilburys, né? Que isso reacendeu, botou o Bob Dylan de alto astral e fez ele vencer esse bloqueio criativo nessa criação coletiva ali. Todas as músicas desse álbum levam os 5 nomes como compositores, ok? Todos os 5 como se fosse uma criação coletiva, né? Uma cooperativa de compositores, né? Então é mais ou menos isso que a gente tinha para contar, né? Mas então vale a pena dizer uma outra frase, uma outra participação aqui do George Harrison que precisa ser contada. Que grande cara George Harrison foi, né? Então, além dele, como foi esse combustível para o Bob Dylan voltar aos seus melhores dias, a respeito disso, o George Harrison falou o seguinte: se essa experiência valeu para o Bob se recuperar, isso já basta. Que coisa legal. Mas foi muito mais do que isso, né? Além disso ter sido o principal, esse disco acabou ganhando um disco duplo de platina, que, olha, foi o primeiro disco duplo de platina da carreira de Dylan, né? E em abril de 90, eles acabaram se reunindo de novo para fazer um segundo álbum, mas o Roy Orbison já havia falecido em dezembro, já não tinha aquele mesmo astral, não foi nem sombra do primeiro. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. A Handle vai ficar aqui na descrição para vocês ouvirem. Essa história é saborosíssima. Espero que tenham curtido. Na semana que vem a gente volta com mais um Bom Dia, Bob Dylan. Um abraço a todos.